Oi, tudo bom? Então, o vídeo de design, o próximo, vai demorar um pouquinho pra sair. Então, nesse meio tempo, pra não deixar o canal parado, eu decidi fazer algo sem script, sabe? Só catar umas perguntas do Discord, no Twitter e responder, conversar um pouquinho, sabe? Eu queria um feedback nisso, né? Ver se vocês gostam, ver se tem esse interesse. Porque eu quero tentar subir um pouco a qualidade dos vídeos de design, trazer um conteúdo mais legal, mais bem produzido. E isso, além da pressão da faculdade, toma tempo, né? Toma um puta tempo por trás das cenas. Então, por hoje, eu peguei 10 perguntinhas e quero responder elas aqui uma por uma. Trazendo um pouco da minha perspectiva não filtrada pelo roteiro, para tentar aproximar um pouquinho da minha perspectiva como jogadora, como narradora, como escritora, de vocês que estão realmente interagindo comigo. Vamos lá. A primeira pergunta foi da Zoe Brisa Boa, no Twitter, que me perguntou: qual a sua implicância, seu pet peeve que ninguém conhece? Então, uma parte enorme do meu interesse por qualquer jogo é ter uma forma de progressão ou ferramentas para expandir aquele grupo, aquele cenário, aquela aventura que seja, sabe? Eu tenho muita dificuldade de gostar de... Não necessariamente de gostar, mas de me interessar de verdade por um jogo que não tenha métodos de me permitir com que o grupo cresça, que não tenha não permita a narradora conceder ao grupo aquelas possibilidades de, próximo arco eu quero ter aquilo, eu quero evoluir, eu quero sair do ponto onde eu tô agora pra ter um personagem mais desenvolvido, pra ter um personagem mais interessante. Isso eu valorizo muito nos jogos que eu tento escrever, eu tento sempre botar uma progressão, mesmo que mínima, interessante. E é algo que, além da longevidade do jogo, traz muito valor pra mim, traz muito interesse. É até uma questão que, pra quem sabe, né, e até vamos falar um pouquinho mais pra frente, meu desgosto por PBTAs e Apocalypse World em específico, muitos PBTAs por aí eu vejo que tem essa falta de longevidade, sabe? Tem essa falta de permanência e de capacidade de se expandir. PBTA eu vejo muito... Quando, assim, na minha opinião, um PBTA ele funciona muito bem quando ele é específico. Quando ele é bem targetado para um objetivo em mente do designer. Então, eu vejo muito PBTA que é feito pra, uma, duas, três sessões e ele murcha. Ou ele fica repetitivo, ou ele realmente não tem ferramentas pra isso. Então acaba cortando muito do meu interesse, acaba cortando muito da minha vontade de conhecer mais e me aprofundar nesses jogos, justamente por não ter esse suco, né? Essa crocância que eu aprecio nos meus jogos, né? O NJ me perguntou: como você prepara suas campanhas de RPG? Então, eu gosto muito de preparar num método de timeline. O que eu faço? Quando vou escrever uma história, quando vou arrumar uma mesa, arrumar uma campanha, eu faço uma timeline com o que estava acontecendo antes da aparição dos personagens, vamos botar assim, durante e mais ou menos o que eu quero que aconteça depois. Então, sei lá, uma história de Bang Bang onde o grupo vai caçar um pistoleiro, sabe? Eu vou fazer uma timeline e falar, uma semana atrás, o que esse pistoleiro tava fazendo, sabe? Mas pensar nessa questão de tempo em relação à história. Então, o grupo tá caçando um pistoleiro. O que tá acontecendo na cidade desse pistoleiro há 5 dias antes do grupo aparecer? Há 5 semanas. A cidade ainda tava em comoção, ela tava passando por outro problema, tava começando a onda de crime desse cara, ou ela nem tinha aparecido ainda, a cidade tava envolta em outra treta, sabe? Beleza. Tem um longo prazo, né? Vamos botar assim, né? Longo pra uma campanha curta. 5 dias antes do grupo aparecer. Esse personagem importante, né? Esse pistoleiro, fez alguma merda. Foi a coisa que deflagra a fuga dele e faz ele botar a cabeça dele a prêmio. Ele assaltou o trem que ia parar na cidade e fugiu dentro do trem. E eles levaram, ele e a gangue dele levaram esse trem pra puta que pariu, sabe? Tomaram o controle do trem e levaram ele pra um ponto avançado fora de autoridade do governo. Já temos um plot. Aconteceu uma merda antes, aconteceu uma merda há algumas semanas, então provavelmente eles estavam se preparando. 5 dias antes, eles assaltaram esse trem, e agora há uma recompensa na cabeça dessa pessoa e é onde o grupo entra. 5 horas antes do grupo entrar, o que cada personagem estava fazendo? Não eu necessariamente escrever isso, eu gosto de abrir minhas sessões com isso. Fulano, o que esse personagem estava fazendo ontem de noite? O que esse personagem está fazendo agora?
Eu gosto muito de abrir sessões assim. O que você tá sentindo agora? Onde você tá? Descreve seus arredores, descreve seu personagem, descreve seus pensamentos, sabe? Trazer essa arrumação em questão cronológica. Pelo menos pra mim, funciona muito bem. Depois que eu tenho uma timeline, eu gosto de fazer um brainstormzão, fazer um esquema, fazer um mapa mental, né? Não sei, varia muito do meu mood, varia muito da minha situação atual. Mas eu gosto muito de, tenho minha timeline, tenho uma noção do meu ambiente agora, o que eu vou fazer? Eu vou sentar e vou planejar coisas que eu quero que possa acontecer. Eu não vou traçar um roteiro, eu não vou traçar uma linha rígida, sabe? São raras as situações onde eu realmente construo um fio super... Não um fio, né? Um esqueleto super restrito para as mesas. Eu gosto mais de ter uma caixa de ferramentas do que realmente um trilho, sabe? E penso nisso. Se a galera quiser ir atrás, seguir o trilho de trem, o que eles podem encontrar no caminho? O trilho de trem eles vão encontrar alguns acampamentos dos bandidos, vão encontrar alguns animais silvestres, vão passar por um terreno difícil. Pode ser aquela coisa, aquelas pontes suspensas, sabe? Tem aqueles arcos de madeira enorme, já é um set piece legal. Ou, eles vão passar de cavalo por um desfiladeiro e vai ter vários outros pistoleiros nas montanhas, nos arbustos, disparando contra os cavalos no canyon e jogando pedra, sabe? Jogando, sei lá, dinamite. Eu gosto de criando esses encontros. Não, mas em vez de seguir os trilhos, eles querem tentar procurar algum restígio da gangue que ficou na cidade. Sei lá, tipo um cara que ficou de backup lá. Querem tentar investigar socialmente pela cidade. Beleza, quem que eu tenho que preparar? Eu tenho que saber que esse fulano pode ter conexão com tal e tal. Eu já preparo uma meia dúzia de NPC com cada um, tipo 3, 4 tópicos de personalidade, sabe? Uma aparência pra cada um e acabou. Eu tenho, pra caso eles queiram interagir socialmente na cidade, um monte de repertório. Caso eles queiram ir guns blazing, né? Caso eles queiram tocar o louco, eu tenho um monte de possíveis cenas. E eu vou fazendo isso conforme o grupo vai moldando o seu interesse na campanha, sabe? Então, eu penso, a primeira sessão, não necessariamente a primeira sessão, mas a primeira sessão de uma aventura, o primeiro gancho daquela aventura, né? Eu ofereço pra mesa o gancho, então no nosso caso que seria esse pistoleiro foragido, e o grupo vai se engajar com ele de algum modo. Eu uso a minha primeira sessão muito mais pra saber como o grupo vai pegar esse gancho, vai morder essa isca e construir em cima disso. Não tem porquê, se a galera foi pra questão social, eu continuar quebrando a cabeça com os encontros lá do Canyon, sabe? Do mesmo jeito que se a galera quer fazer uma trilha enorme pelo Canyon, quer perseguir o trem mesmo, em vez de tentar a rota social, eu não tenho por que ficar me preocupando com o trama da cidade, sabe? É uma organização, na minha cabeça, né, eficiente e eu acho muito divertida. Esse brainstorm, né, entender pra onde o grupo quer ir e aí eu fico brainstormando em cima disso. Tá, tivemos o primeiro avanço no Canyon, o que eu faço agora? Eles podem ter esse encontro, podem passar por isso e isso. Podem encontrar essa pessoa, podem encontrar esse mercante, esse amigo, esse sobrevivente, ou essa outra gangue. E aí eu começo a costurar um elemento no outro e trazer aquela profundidade que a mesa pede. Sempre nessa questão de eu vou ter uma caixa de ferramentas em vez de ter um esqueleto. Eu, né, Thalia, me sinto muito mais confortável arrumando minhas pecinhas pra poder brincar na hora da mesa, pra poder ficar mais livre na hora da mesa, do que realmente ter aquela guideline rígida de como a sessão vai seguir. O Marcos Vital me perguntou, dos sistemas que eu conheço, qual a minha mecânica favorita e qual a que eu menos gosto e por quê? Então, essa questão foi bem difícil de pensar, porque são muitas mecânicas que eu gosto e que eu desgosto profundamente. Mas eu acho que eu não podia deixar de falar aqui do estresse de Alien. No vídeo design que tá vindo por aqui, por aqui não, né, por aí, que eu vou falar sobre design mecânico, vou falar sobre a teoria da mecânica elementar mesmo dentro do jogo, eu uso o estresse de Alien como um exemplo profundamente complexo de como você traz as rolagens de modo significativo narrativamente para o jogador. O jogador ele interage diretamente com o sistema a partir da rolagem, sabe? Você pode ter 1 milhão de regras, você pode ter 1 milhão de perícias, 1 milhão de itens, mas o que faz realmente a ponte entre o jogador na mesa, o cara que está sentado com você,
com aquele livro de regras, é a rolagem que ele tá fazendo, é a ficha que ele tá usando, é sei lá, a 1001 coisas que você bota como conduíte pra mesa. E eu acho que Alien traz isso de um modo, assim, fenomenal, de um modo impecável. Os dados de estresse no Alien, eles, pra quem não conhece, né? Alien você joga só com D6, então você usa um atributo e uma habilidade, você combina os dois e roda uma quantidade de D6 equivalente a esse valor. Então, sei lá, eu tenho 3 de inteligência e 2 de cuidado médico. Eu vou rodar 5 D6, todo 6 que eu tirar é um sucesso. Ponto é, toda vez que você ganha um dado de estresse, você acrescenta mais um D6 nessa rolagem. E isso acumula até 10. Então, conforme a sessão vai passando, e Alien é estressante, Alien é... Toda situação de Alien dá merda. Toda situação de Alien você ganha estresse pra caralho. Toda situação de Alien você vai ter super dor de cabeça. Então, conforme a sessão vai passando, você vai acumulando esse estresse e vai aumentando suas rolagens, e aumentando o risco, e aumentando suas chances de sucesso, ficando mais tenso, e mais tenso, e mais tenso, porque toda vez que você falha um dado de estresse, você já tem uma chance de entrar em pânico, sabe? E pô, daqui a pouco tá a nave indo explodir, o xenomorfo na sua cabeça, e você tem que acertar aquela porra daquela rolagem de tiro, porque senão vai morrer todo mundo, sabe? Você tem 0 em atirar e 1 em agilidade, mas você tem 8 dado de estresse, sabe? É aquele momento, clímax da sessão, onde tudo tá dando errado, e você vai depender da pior ferramenta possível, que é o estresse, pra sua cena funcionar. Eu adoro essa dinâmica, sabe? Eu adoro essa questão de você ter que balançar o risco que você está botando na mesa com realmente as coisas que você... os elementos da sua ficha que você realmente tem controle, sabe? O estresse, por muitas vezes, você não vai ter muita condição de manejar quanto eu tenho, quanto eu sou capaz de me manter sob calma. Uma vez ou outra você vai ter chance de descansar, de usar seu item emocional, de realmente parar e diminuir esse montante, mas não é uma inspiração, sabe? Não é um modificador controlável. E isso, além de colaborar muito pra narrativa do próprio Alien, traz pra mesa um cagaço muito forte, sabe? Principalmente jogando presencial, você ter aquela cena da galera contando os dados, montando a pool na mão, sabe? E porra, tem que pegar 8 dados de estresse, sabe? E todo mundo, puta merda, são 8 dados de estresse. É um cagaço coletivo muito, muito, muito legal. Já uma mecânica que eu não gosto, eu vou ter que falar dos ecos, das testemunhas de eco do Assassin's Creed, né? Pra quem não sabe, o Assassin's Creed tá pra sair um jogo novo, eu acho que teve só uma prévia, pelo menos o documento que eu li. Tá sendo escrito pelo Francesco Nepitello, que é o autor do One Ring, né? Que é um puta ator, eu adoro One Ring, eu gosto muito do trabalho dele. Mas... E eu tava muito interessado por Assassin's Creed, é uma franquia que, por mais que tenha suas... Na questão dos videogames, né? Por mais que tenha seus altos e baixos, é um série interessante, sabe? É uma premissa que eu sempre quis fazer funcionar em RPG, e até o Mabu traz muito desse gosto, sabe? Traz muito dessa... bebe muito da fonte desse show-off do Assassin's Creed, né? Então, quando saiu o jogo, eu tava bem ansiosa, eu tava bem curiosa pra saber como eles iriam abordar os personagens, como iriam fazer, né? Funcionar aquela plenitude de cenários e épocas e ferramentas que Assassin's Creed traz num RPG. Eu não sabia se eles iriam fazer uma era de cada vez, se eles iriam focar numa gangue de pesquisadores, tipo Assassin's Creed 3, né? Que você tem aquela instalação subterrânea. Ou se seria algo esporádico, tipo, pô, cada cara numa estação e vocês vão se conectando pelas memórias. Se ia ser algo tipo filme, sabe? Que é uma estação com uma porrada de gente que vai conectando aos poucos. Então, eu já tava meio confuso e começaram a sair as prévias visuais, nem a prévia, nem o PDF prévia, né? As prévias visuais mesmo, os teasers, assim, no Twitter. E foi mostrando a ficha e eu já fui ficando receosa, já fui vendo aqueles dados customizados dele, achando feio pra caralho. Até que saiu o livro, saiu o PDF. E... Nossa... O jogo, ele usa... Você joga com os descendentes, né? Que são as pessoas do dia moderno, são seriam os equivalentes do Desmond, né? Seriam as pessoas de hoje em dia que têm seus antepassados assassinos. E os assassinos que você... Os antepassados, né? Que é o termo que o jogo usa. Que você controla no jogo...
são criados, né? Pelo que eu entendi, o livro oferece alguns assassinos, esse livro de prédio que eu comentei, e o livro completo vai te ensinar como criar vai ter todo o material 100%, né? Mas enquanto um dos jogadores está usando o seu antepassado, então, o Desmond tá usando o Connor, sabe? Que aí, é aquele personagem maneiro e tal. Os outros jogadores do grupo usam as testemunhas, os ecos, que é como o jogo chama. E esses ecos são personagens whatever de um baralho. Tipo assim, eu vou jogar Assassin's Creed, sabe? Eu quero ter meu assassino maneiro, quero ter meu personagem foda. Tô jogando um grupo de 5 pessoas. E durante as sessões, tipo assim, durante o tempo de sessões, tipo, 1/5 do tempo que a gente vai estar na simulação, eu vou estar jogando com o meu assassino. Sabe? Contando que o tempo é distribuído igualmente entre jogadores, sabe? Eu achei muito broxante. Olha, eu quero esperar o livro sair. Eu quero ver como vai ficar o livro final. Mas, eu fiquei bem receosa, tá? Foi uma escolha... Não vou mentir, uma escolha ousada de design. E que eu consigo entender o potencial, eu consigo entender a ideia. Eu acho que eles foram naquela vibe, pra quem jogou do Assassin's Creed 3, onde você tem a sua gangue, sabe? Então, as testemunhas seriam pessoas como os membros da gangue do Condor ali. Você tem o açougueiro, você tem a caçadora lá, você tem um médico. Então, seriam personagens menores que o resto do grupo encarna durante aquele período, pra você poder realmente trazer aquela variedade de, meu antepassado era um ninja, meu antepassado era um revolucionário americano, meu antepassado era um soldado da Segunda Guerra, sabe? Você poder ter essa variedade de tempos, mas ao mesmo tempo eu acho que fica... há muito aquilo de ter o bolo e comer, sabe? Fica muito vago para uma experiência que depende tanto de ambientação, depende tanto daquela fantasia temática quanto Assassin's Creed. Eu quero ser provado errada, eu quero ver como vai ser o jogo final, eu quero ver como vai ser a abordagem final, eu quero ver os feedbacks da comunidade também, que eu não cheguei a ler. Mas estou bem pessimista, e dos jogos recentes que eu li, uma das mecânicas que eu menos gostei. Eu podia falar de Apocalypse World aqui também, mas isso é um tema para um vídeo inteiro, sabe? Tem uma mecânica Apocalypse World que eu tenho um roteiro já encaminhado para ela, que deu muito a falar, deu um estresse no Twitter, vamos botar assim, e que me causou a pensar bastante sobre o tema e sobre mecânicas desgostosas, mas isso é papo para outro dia. Lotzer me perguntou no Twitter, não sei se é assim que pronuncia seu nome, se não for, mil perdões. Qual que é a sua forma favorita de adaptar o herbalismo para mecânicas de RPG? Puta que pariu, eu nunca pensei nisso antes. O jeito que eu faria é de modo mais abrangente, sabe? Aquele world building menos rigoroso e mais interativo com o jogador. Uma trilogia de livros, né, que eu lembro, que me dá uma referência bastante, que eu lembro bastante de tomar como inspiração para herbalismo, para plantas, para flora no geral, né? É a trilogia Aftermath, do Chuck Wendig, de Star Wars. Eu sou uma puta fã de Star Wars, pra quem não sabe. E na trilogia, o Chuck Wendig, né, o autor, ele traz detalhes de flora muito bem feitos. Não de flora, mas tudo dele é muito, muito profundo, sabe? Eu sei que muita gente não gosta do jeito do estilo de escrita dele, mas na época que eu li, né, não sei se hoje em dia ainda se manteria, mas pra mim, né, na minha adolescência ali, teve um impacto muito forte no jeito de descrever essas coisas, sabe? Então eu brincaria com o jogador, né, no sentido de, cara, você tá vendo uma planta baixa, ela tem folhas pontudas e volumosas, como se fosse uma babosa, sabe? Elas têm um toque macio, como se tivesse um pelinho. E um fruto rosado, quase brilhante, se encontra no meio de algumas pétalas desabrochadas e começando a perder a cor. Eu já introduzi essa planta pro jogador. Agora, o que o jogador vai fazer com ela é problema dele, sabe? Como que você vai usar isso? Não, eu quero usar essa planta pra fazer um remédio, uma pomada, sei lá, um trem pra queimadura. Eu não vou inventar que a planta não é capaz de fazer isso. Se o cara teve a ideia dele, se o cara teve a iniciativa de pensar
como lidar com essas ervas, pra mim tá sensacional. E eu até incentivaria esse jogador, né, essa pessoa, a catalogar as plantas, sabe? Realmente, se você vai brincar com herbalismo, você pensar, pô, eu já conheço isso aqui, eu sei como que eu posso usar isso, eu sei o que eu tenho que procurar, eu quero fazer uma poção de vida. Eu sei que eu tenho que caçar essa planta, eu sei que eu tenho que caçar aquele ingrediente, e eu sei que eu penso muito em Skyrim, sabe? Pô, se eu combinar a borboleta vermelha com o dedo de gigante, com sal, eu consigo fazer uma poção de vida. Nem lembro se é essa receita, eu sei que é algo perto, assim. Ou, não, se eu combinar a borboleta azul com a violeta da montanha, eu tenho uma poção de mana. E botar isso na mão do jogador, sabe? Em vez de se carregar como mestra, né? Como narradora, e ter que criar aquele monte de tabela, ter que criar aquele monte de referência sobre o tema, eu acho muito mais interessante dar essa liberdade pra quem tá jogando, sabe? Eu acho que traz uma experiência muito mais divertida. Uma outra pergunta que Lotzer trouxe na pergunta do Twitter aqui foi a pior coisa que um mestre jogador pode fazer em uma campanha. E eu não vou me estender muito, porque eu já respondi a primeira pergunta do post, mas pra mim é quebrar o contrato da mesa, sabe? É ser desrespeitoso com alguém, é passar de algum limite, é insistir numa tecla que a mesa já vetou, sabe? Insistir num assunto que a gente já cortou. Isso pra mim é o maior desrespeito que você pode ter durante uma sessão, durante qualquer experiência em conjunto, se a gente for ser bem honesta, sabe? Um exemplo que me vem à cabeça imediatamente é eu proíbo entorpecentes nas minhas mesas. Eu não gosto de narrar pra pessoas bêbadas ou chapadas ou o que seja, sabe? E é algo que me magoa profundamente quando quebram essa confiança, sabe? E aparecem assim do mesmo jeito. Eu sempre faço questão de explicitar esse ponto e me sinto profundamente machucada mesmo, magoada quando essas coisas acontecem. Eu não sei se era o que você queria, você falou em relação à campanha, né? Eu não sei se você estava falando em jogo, mas acho que vale ressaltar essa questão do contrato, porque é, pra mim, essencial. Malice veio me perguntar qual foi a minha sessão favorita que eu mestrei e por quê. Então, teve uma mesa de Fallout que a gente jogou. A mesa, ela durou bastantinho até. Ela durou umas 15 sessões, se eu não me engano. E a última sessão, a gente estava jogando no Mojave, né? Pra quem conhece o universo. E o grupo tava em um entreposto na fronteira do Mojave com a Califórnia. E se recuperando de uma missão. Eles tiveram uma missão, tipo, barra pra caralho. Um estresse enorme. Encontraram uma patrulha, tipo, devastada, assim. Um campo da Legião. Numa posição super preocupante, super avançados. Seria, dentro do jogo político do universo, os tambores da guerra soando, sabe? É tipo, o que no universo, né, no momento ali em New Vegas, estaria sendo quase uma guerra fria, sabe? Tá sendo quase tensões crescentes. Um entreposto avançado daquele jeito é praticamente uma declaração de guerra total. Então eles estão recuperando dessa missão, né? Se juntando as energias pra continuar avançando. E esse entreposto que eles estavam é atacado. Justamente por esse posto avançado, essa FOB, né? Da Legião. E, cara, foi um massacre. Nossa. A sessão começou com uma personagem pisando numa mina, sabe? E ela notou que ela pisa na mina e tal, e ela fica com o pé lá. E o pau começa a comer ao redor dela, sabe? Os infiltradores saem dos seus esconderijos, começam a atirar nela. Uma galera entra no salão do entreposto e começa a descer o dedo nos civis, começa a descer o dedo nos funcionários. E até nos personagens que estavam lá dentro. E foi, assim, uma sessão de combate, de cabo a rabo, sabe? A gente jogou, tipo, de 6 às, tipo, 1 da manhã, sabe? Foi uma sessão imensa, a ponto de, tipo, dois jogadores tinham que sair, sabe? Porque tinham aula no dia seguinte. E a gente concordou que não, pode sair lá, fica de boa. A gente fez com que esses personagens fossem desaparecidos, sabe? Fossem, tipo, sequestrados, foi o destino que a gente deu pra eles. Não sequestrados, né? Capturados pela força esmagadora dos inimigos. Mas o resto da mesa, os outros 3 jogadores da mesa, falaram, não, cara, a gente quer continuar, sabe? A gente quer ir até o final.
E isso, cara, foi um ato, assim, brutal, sabe? Foi... Até hoje eu fico até arrepiado aqui de lembrar dessa sessão, porque eles sabiam que eles iam morrer, sabe? Foi aquela cena de filme que as pessoas já aceitaram a morte, sabe? Mas eles vão lutar até o último segundo e foi exatamente o que aconteceu, sabe? Eles estavam dentro desse bar, né, desse salão, e a legião avançando pra caralho, e centurião vindo, e porra, espadada comendo, e tiro comendo, e granada, e um dos personagens era um brawler, sabe? Ele era tipo um boxeador, assim. Então, os legionários entrando, comendo os caras na porrada, comendo pô, quero dar um soco na cara, pegar a cabeça do cara, bater a cabeça dele no balcão, sabe? Quero pegar uma torradeira e bater nele. Outro cara usava faca. Ele era tipo um knife juggler, sabe? Então, eu vou pegar uma faca, jogar no cara lá da frente, sacar minha pistola, dar um tiro no cara, dar um tiro no outro cara, né? Puxar a faca dele, enfiar no cara que eu acabei de dar um tiro. Então, assim, tava, combate tenso pra caralho, e cada vez mais gente, cada vez mais inimigo, cada vez mais tensão. Cara, a gente acabou a sessão 1h da manhã, 1h30, assim. Todo mundo chorando, todo mundo mal pra caralho, por quê? Dos 3, morreram 2. E sobrou a médica, que tinha sido incapaz de ajudar eles. Todo o arco dela era sobre ajudar as pessoas. E ela foi a única que sobreviveu, justamente porque ela foi covarde demais pra se arriscar e ajudar eles. Então, assim, saiu todo mundo devastado dessa sessão. Foi maravilhoso. Até hoje é a minha sessão favorita. Pela pura tensão, sabe? Pelo puro estresse que foi narrar e que pros jogadores foi sentir aquilo. Eu tenho certeza que pra eles também é uma memória de RPG inesquecível. Garbage me perguntou como que eu faço pra aprender um sistema novo. Então, eu gosto muito, né? Já citei aqui no vídeo antes, de caderninhos. Eu tenho meu sketchbook, tenho uma porrada de notinhas aqui. E quando eu quero aprender um jogo novo, eu faço exatamente isso. Eu pego meu caderninho e eu vou lendo o jogo e escrevendo, sabe? Então, o jogo usa esse tipo de rolagem. Eu vou e anoto a rolagem. Essa rolagem pode ser modificada assim, assim, assim. Eu vou e anoto assim, 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 assim. E escrevo exemplos pra mim mesmo, sabe? Mesmo que não tenha no livro. Eu vou registrando o meu fluxo de pensamento como que eu vou memorizar aquelas regras, sabe? Então, sei lá, eu tava aprendendo Lancer recentemente, sabe? Lancer usa D20 D6. Anota lá, D20 D6. Lancer tem os seus mechas, né? Você tem o core, você tem o frame, você tem o modelo. Aí eu anotava lá, core, frame, modelo. O que o bônus de core faz, o que cada modelo faz. O que é uma habilidade do frame, o que é uma habilidade do mecha, o que é uma arma, o que é 1 milhão de coisas que o jogo tem, né? E aí eu vou fazendo isso até estar confiante o suficiente com o sistema. Eu sempre gosto de mestrar sistemas novos, sabe? Eu sempre gosto de conhecer coisas novas, de botar coisa nova na mesa e aprender coisa nova com o grupo. E uma coisa que eu vejo muita gente tendo receio na hora de aprender um sistema e na hora de botar um sistema novo na mesa é justamente aquela ansiedade com o apresentar, sabe? Aquela ansiedade com o ter a sua primeira sessão naquele jogo e tentar botar o melhor show, né? A dica que eu posso dar com isso é só relaxa, sabe? Esfria a cabeça, fala, galera, tô aprendendo o sistema agora, vocês estão aprendendo comigo, sabe? Ninguém aqui sabe porra nenhuma, vamos tentar tirar o melhor disso. Não se preocupa com regra muito rígida, sabe? Se você tá lá, jogando Twilight, que é um sistema super denso. Véi, eu esqueci como que faz a expansão de fragmentos da granada. Improvisa, sabe? Faça o que sua cabeça acha que é e depois você confere. Você não precisa se travar demais com as nuances de um sistema novo, porque só vai tornar a sua experiência aprendendo ele e a experiência da mesa mais maçante, sabe? Torna, pelo menos do jeito que eu gosto de fazer isso, torna o processo de aprender um sistema em algo natural, sabe? Cria os seus caminhos, cria as suas coisas, nem que seja, reorganizar o sistema inteiro, sabe? Nem que seja pegar o PDF e rabiscar ele inteiro, sabe? Encher de comentário, ou como eu faço com um caderninho, sabe? Reorganizar os capítulos e regras na ordem que faz mais sentido pra mim. E fazer essas conexões de modo mais claro, individualmente falando. Uma dica também, que pelo menos eu que mais narro que jogo, é criar um personagem. Você realmente pegar a sessão de criação de personagem, depois ou antes, né, de ler as regras, e falar, tá, eu vou
criar um personagem de início ao fim, um personagem completamente funcional, pra, além de poder ajudar meus jogadores a criar um personagem, eu sei como cada coisa funciona. Eu sei como cada coisa interage, e eu sei, pô, Thalia, onde que tá a tabela de cálculo de vida? Ah, não, pô, eu criei personagem, eu lembro que tá na página tal, do lado do desenho tal. Sabe? É uma forma de se naturalizar com o jogo e que eu vejo muita gente, acho quase deixando de lado mesmo, porque, pô, eu sou narrador, eu não vou criar personagem, sabe? Não é bem assim. É parte de aprender o jogo, é parte de saber como moderar uma sessão. A Lulu me perguntou qual RPG eu mais odeio. E eu acho que quase um... Qual que é o nome? Um foreshadowing pra esse tema, a gente tem Apocalypse World. Cara, Apocalypse World é um tema muito sensível. Eu sei que é um jogo muito amado. Eu sei que PBTA é uma engine muito amada. Mas não tem como. Eu não gosto de Apocalypse World, eu não gosto de PBTA. Eu nunca me senti tão desconfortável lendo um livro de RPG quanto foi ler Apocalypse World. Os movimentos especiais me deixaram incomodada, o texto me deixou incomodada, os exemplos me deixaram incomodadas. É um jogo que eu não tenho a menor vontade de abrir de novo. É um jogo que eu não tenho a menor vontade de recomendar, de abrir pra consultar, sabe? Pode ser um jogo maravilhoso. Eu sei que não é pra mim, eu sei que a engine não é pra mim, eu sei que PBTA não é pra mim. Mas não vale o sufoco, sabe? Não vale o desconforto que é lidar com esse sistema. Em resumo, ele traz tópicos sexuais que eu achei que foram lidados de modo bem irresponsável. Ele traz algumas questões dentro dos poderes, dentro da ambientação, que são... Eu não quero soar puritana, sabe? Eu não quero soar extremamente limpinha, sabe? Porque não é essa a minha intenção e não é esse meu problema com o jogo. Mas tem algumas questões, eu lembro principalmente a personagem não, né? O playbook psiônico, que se você faz sexo com outro personagem, você pode fazer uma sonda mental nele. Tipo assim, você lê os pensamentos dele, sem consenso, sem porra nenhuma, se você transar com aquele personagem, sabe? E tipo, as implicações que isso traz, as coisas que isso traz, não colaram bem. Eu sei que existe uma versão de Apocalypse World, tipo, como se fosse uma errata, sem essas questões sexuais, mas ainda assim, não engulo, sabe? Eu acho que eu já amargurei demais com o jogo pra cogitar ir atrás de uma versão polida, sabe? Isso, eu só digo a parte temática, né? Eu já não gosto de PBTA, eu já não gosto de movimentos, eu já não gosto dos playbooks, eu não gosto das propostas mecânicas do jogo e eu desprezo as propostas temáticas. Então, eu acho que hoje em dia eu consigo falar que é provavelmente o RPG que eu mais odeio. O Jaulo me perguntou qual a importância de trilha sonora para construir cenas. E, então, eu gosto muito, eu demorei muito pra começar a usar trilha sonora dos meus jogos. Não trilha sonora no geral, sabe? Eu sempre gostei bastante de ter pelo menos uma ambiência, ter pelo menos uma musiquinha de fundo. Mas eu demorei muito pra prestar atenção na trilha sonora e aprender a valorizar ela, sabe? Me caiu essa ficha, me deu essa luz em relação ao tema quando eu tava jogando Payday 2. E o jogo ele tem um sistema de música que é muito profundo, sabe? Cada fase das missões tem uma variação da música baseado no clima daquele momento, sabe? Então, pô, no ápice do assalto da polícia você tem uma música super tensa, um batidão super insano. Mas entre as fases você tem uma música mais tensa, um suspense mais, sabe? Mais aquela, chama até antecipação. Dentro do lingo do jogo, né? E quando você tá em stealth, tem aquele mesmo tema de assalto, só que ele é muito mais, tipo um jazz, sabe? Ele é muito mais lento e muito mais ambiente do que um batidão. Ou quando você, sei lá, tá sozinho e o pau tá comendo e a missão tá acabando, a música começa a crescer até a missão acabar, sabe? O jogo me deu essa noção de, porra, eu consigo manipular muito mais as cenas usando a música.
E eu comecei a fazer isso. Até as próprias músicas do Payday, eu acho que é uma referência fantástica, sabe? Você pegar os temas, sei lá, um que eu adoro, por exemplo, é Sucker Punch. Sucker Punch é uma música fantástica e ela tem todos esses elementos que eu trouxe. Sucker Punch, você tem o tema stealth, você tem o tema de assault, você tem o tema de antecipação, você tem o tema o tema de crescimento, eu acho que é o nome. E cada uma você consegue usar de modo diferente na sua mesa, sabe? Pô, o grupo tá planejando como que vai ser a missão. Você bota o stealth. Ah, eles estão começando a se aproximar do objetivo e estão conversando, estão revisando o plano. Você bota antecipação. Cara, a merda bateu no ventilador. É hora da ação. Você bota o assault. E isso influencia a galera de um jeito que parece mínimo, mas na hora, na carne e osso ali, é assustadora a diferença. Pelo menos eu sinto muito disso e eu fico muito empolgada, muito entusiasmada com as músicas e com os temas e com a existência dessas ferramentas de imersão. O Phelps me perguntou como tornar a narração de cenas e combates mais dinâmicas. Que dica eu posso dar? Então, eu já falei um pouquinho lá em cima, quando a gente estava falando de herbalismo. A principal ferramenta que eu uso quando eu estou narrando para trazer um dinamismo, né, para trazer esse ping-pong entre narradora e jogador, é usar esse vai e volta, sabe? É usar esse tá, personagem, você vê XYZ. O que você sente sobre isso? O que você pensa daquilo? Você conhece aquilo? Você tem experiência com aquilo? Tá. Você pega isso e faz o quê? Como você guarda? Sabe? Como você interage? Como você responde àquele objeto, ou àquela pessoa, àquela situação? E no combate é a mesma coisa. Sabe? Cara, você vê aquele inimigo correndo, ele se escorre atrás da parede e dá um golpe de segurança no rifle dele. O rifle parece ser travado. Ele olha na sua direção com muito nervosismo. E você consegue ver ele claramente ciclando o rifle várias vezes, tirando o carregador e observando o mecanismo interno pra ver se alguma coisa ali pifou de vez, se ele vai ter alguma chance de lutar. O que você faz? Você jogar não necessariamente as ações mecânicas na mão do jogador, mas se você dá esse peso narrativo pra ele, sabe? Tá, você dispara contra ele e o tiro pega no ombro dele. Ele cambaleia pra trás e grunhe de dor olhando na sua direção. Você vê que ele aloja o rifle entre a barriga e o cotovelo e tenta recarregar com um braço só, porque o tiro que você deu tá machucando bastante. Ele termina a recarga, dá um golpe no rifle e dispara uma rajada na sua direção. Os tiros passam por cima da sua cabeça e os estilhaços caem sobre o seu capacete. Como que isso te afeta? Você tá estressado? Você tá nervoso? Você tá certo que você vai matar ele? Você tá suprimido? Como que você traz essa reação e como que você faz isso impactar no seu personagem? Trazer esse vai e volta, pra mim, é muito importante. Eu acho que traz muito dinamismo. Isso se o grupo tiver nessa frequência, né? Eu fiz um vídeo sobre... O primeiro vídeo do canal, né? Foi exatamente sobre esse tema. Foi sobre combates e como você faz eles serem mais dinâmicos, dependendo do seu grupo. Então, eu acho que é uma referência boa pra isso. Mas a minha dica é essa, sabe? Você trazer esse ping-pong, você trazer essa noção de situação, pergunta, resposta, sabe? Você como narradora estabelece a situação e você pergunta. Você espera a resposta e a partir da resposta você estabelece a situação, faz uma pergunta. Eu narro muito assim. Meu estilo de narração depende de cena, pergunta, cena, pergunta, cena, pergunta, cena, pergunta. Agora sim, por último, Jeffix me perguntou qual série, livro, filme, mangá, que seja, daria um ótimo RPG. E eu tava pensando nisso recentemente, porque eu joguei o board game de Spartacus, né, a série de gladiadores. E eu achei o board game uma bosta. Eu não gostei nem um pouco do jeito que o board game lida com questões, com alguns temas dele, com algumas questões mecânicas. Mas eu fiquei pensando sobre um jogo de gladiadores, sabe? Um jogo de arena, assim. Recentemente eu joguei o We Who Are About to Die, eu acho que é o nome do jogo. Que é um jogo um simulador de gladiador. Indie, super legal o jogo, vale muito a pena. E também cresci, com Oblivion e a Arena de Zero Jill,
com os mods de arena do Skyrim, que, pô, eram minha diversão por horas e horas quando eu era pequena. E até, pô, o próprio O Gladiador, o filme, Spartacus, a série, Pompeia, o filme também, que não é um filme tão bom, mas é um filme de gladiadores, que não sempre, né, mas que trazem os temas de arena de um jeito muito forte, que tem, eu pelo menos vejo um potencial muito legal pra RPG. Se eu fosse fazer, eu ia fazer algo bem tático, né, porque sou eu. E eu ia botar bastante ênfase em equipamento e moral e as dinâmicas de poder, né, que você tem dentro da arena como um gladiador. E usaria um esquema parecido com o Gubatmanwa, pra quem tá acompanhando, né, é um sistema filipino, de fantasia filipina, né, fantasia do sudeste asiático. E o jogo é fantástico. Dentro do sistema, dentro do sistema de combate do jogo, você tem arenas dinâmicas, sabe? Criação de relevo e criação de campos de batalha, de teatros de batalha que vão flutuando conforme a sessão e que vão flutuando de combate para combate e que vão flutuando em questão de objetivo, sabe? Nem todo combate em Gubatmanwa é sobre matar todo mundo, sabe? Você tem que, pô, às vezes escoltar um cara ou alcançar certo lugar ou cumprir X objetivos, sei lá, pegar Z itens. E eu tô até trazendo um pouco disso pro sistema que tem desenvolvimento agora, o sistema dos aviões, né? Mas que pra um jogo de gladiador caberia super bem. Eu acho que seria um sistema bem interessante e quem sabe a gente não faz isso no futuro. Quem sabe a gente não traz uma sériezinha de design sobre esse jogo de gladiadores. Por hoje é isso. Ficou um vídeo maior que o comum, né? Eu acho que é mais um podcast, é mais uma conversa mesmo entre eu e vocês, entre eu e quem quer que tenha ficado até o final, quem quer que goste de ouvir minha voz. Se você gostou desse formato, me deixa um comentário, me deixa uma mensagem, vai lá no Twitter e me responde, porque é um formato mais simples de se gravar, é algo que vai me demandar bem menos tempo e que no momento de estresse, no momento de crunch, né, vamos botar assim, sem muito espaço para trabalhar num vídeo mais bem produzido, me dá liberdade para manter uma cadência frequente e conversar. Eu acho que ser transparente com quem está assistindo o canal. De resto, foi um prazer ter vocês aqui hoje. Se você puder me apoiar de qualquer jeito, seja se inscrevendo aqui, curtindo o vídeo, compartilhando nas redes, pode ser o YouTube, o Twitter, o Twitch. Os links de sempre vão estar tanto na tela quanto na descrição. E por hoje é isso.